aposentadoria, enfim, a previdência, sempre muito importante. Doutora Fernanda Miniti, mais uma vez conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, um bom dia a todos os ouvintes, ao Roberto, e vamos novamente conversar sobre INSS e como que está a situação, o que dá para ser feito é ajudar as pessoas, É que isso acho que é aí. um tema que interessa a todo mundo Nossa, e sempre, e né? tem E muita sempre. dúvida. Aliás, eu me encontrei com uma pessoa semana passada, vendo a sua participação, o que motivou, inclusive, o início da nossa conversa. Ela estava me dizendo que trabalhou, teve vários empregos ao longo da sua vida, e ela estava tendo dificuldade aí de ter essas informações, juntar essas informações. Qual que é a sua dica para quem teve vários empregos, hein, doutora Fernanda? Então vamos lá, que a gente vai falar um pouco sobre prova. Por que essa dúvida dela? O que acontece? No INSS tem um banco de dados, que é o que consta no INSS, que se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E ali é o que é a vida da pessoa, que ela trabalhou, tanto em carteira quanto em carnê. Mas o que acontece? Muitas vezes, nem sempre consta tudo aquilo que ela trabalhou no sistema do INSS. E aí ela vai precisar juntar algumas provas para poder validar aquele tempo que ela trabalhou. Quer sejam em diversas empresas ou em alguma empresa que não esteja ali dentro, é muito comum isso. Então, como que se prova? Primeiro, os documentos mais normais, que são a carteira de trabalho. Na própria carteira de trabalho, não ela por si só, mas tem a carteira. Na página da carteira tem a opção pelo FGTS. Na parte da opção pelo FGTS vai demonstrar que de fato aquela pessoa trabalhou e inclusive recolhia o FGTS, que demonstra que não é uma fraude, que tem mais vínculos constantes na carteira, assim como também as alterações de salário. Então, dentro da própria carteira, pode puxar várias páginas que comprovam aquele vínculo daquela empresa. Isso é um primeiro ponto. Uma outra coisa, normalmente, às vezes, no INSS, é muito comum estar assim, no CNIS. Tem a data que a pessoa entrou na empresa, mas não tem a data que ela saiu. Não tem a informação completa, está faltando algum dado. E aí, só com a carteira, normalmente, o que eu costumo fazer? Eu não junto apenas a carteira, eu já faço algo a mais para ficar mais garantido aquele benefício. O quê? Por exemplo, se esse vínculo está aberto, uma primeira forma de comprovar isso é a pessoa buscar o extrato analítico na Caixa Econômica Federal. No extrato analítico da Caixa Econômica tem a data que a pessoa entrou na empresa, no trabalho, e a data que ela saiu. Então, isso, aliado à carteira, já prova que, de fato, ela trabalhou e vai corrigir aquela omissão do INSS que está em aberto aquele vínculo com ou data de entrada ou data de saída faltante. Então, a primeira coisa que eu busco é o extrato analítico, se tiver que fazer alguma correção. Mas pode ser também que no extrato analítico da pessoa não conste a empresa, no extrato analítico do FGTS, que é o documento que ela vai buscar na Caixa Econômica Federal, que não conste aquela empresa específica que ela quer provar, e aí ela só tem a carteira, mas só pela carteira vai ser uma prova mais fraca, vamos dizer assim. Então, a gente tenta buscar mais provas para facilitar a vida do segurado. O que essa pessoa tem que fazer? Aí ela tem que pedir os documentos na própria empresa. Quais documentos? Eu estou dizendo assim, passo a passo, carteira de trabalho. Depois da carteira de trabalho, tenta resolver com o extrato analítico. Se no extrato analítico já tiver ali todo o período, já resolve, não precisa procurar documentos a mais. Agora, se não tiver na Caixa Econômica, aí ela vai ter que procurar a empresa que ela trabalhou e vai pedir alguns documentos. Aí a empresa que vai saber. Ou ela vai pedir o livro de registro ou a ficha de registro.
No livro de registro, a empresa registra a pessoa ou ficha ou livro, tanto faz. É a empresa que sabe qual é o documento. Isso é bem comum. Quando entra em contato com a empresa já sabe do que está falando. Então, não é uma coisa que a pessoa tem que se preocupar, mas ela tem que providenciar isso. Se for o livro de registro, a pessoa, o segurado vai pedir o termo de abertura do livro, o registro do funcionário anterior, o registro da própria pessoa, do funcionário, o registro do funcionário posterior e o termo de encerramento do livro. Isso quando é livro de registro para provar que a pessoa trabalhou lá. E além do livro, precisa também de uma declaração falando do período, da função, o nome, o período e a função que a pessoa trabalhou. Todos esses documentos autenticados em cartório. Quando a empresa não registra através do livro de registro, ela registra através da ficha de registro. Daí, quais documentos precisam? A ficha de registro, que é o prontuário, e essa declaração também, falando o nome, a função e o período trabalhado da pessoa. Agora, esses documentos, quando se procuram, a empresa já sabe do que se trata. O que a pessoa tem que fazer? Achar onde está a empresa, conversar com os donos e buscar esses documentos. Essa é uma das primeiras formas quando se está faltando documento para provar que a pessoa trabalhou. Aí também tem diversos outros casos, como, por exemplo, se tiver insalubridade, vai precisar do PPP, que é um documento que comprova se a pessoa estava trabalhando com agente físico, químico ou biológico, com agente insalubre, para ter direito ao período especial, aí precisa juntar isso. Carnê, os carnês, se a pessoa recolhia pelo carnê. Se tiver período rural, aí são mais uma infinidade de documentos de período rural. Aí são vários que para comprovar o trabalho rural. Então, são diversos tipos de prova, mas isso tudo dá para a pessoa ir fazendo e ir arrumando antes dela se aposentar. Para ela arrumar o CNIS dela, o que está no banco de dados do INSS, para no momento que ela for se aposentar, já está aquilo mais fácil, que é muito comum ter erro no CNIS. Só para a pessoa entender, no CNIS tem uma parte, CNIS eu falo que é esse banco de dados do INSS. Na lateral dele, vou fazer um raio-x aqui, para facilitar. Na lateral, quando a pessoa, o segurado, pega esse extrato de vínculos e valores do INSS, na lateral desse documento tem um campo escrito indicador. O que é isso? Quando do lado de algum vínculo tem algum indicador, são vários indicadores, não vou entrar aqui na questão de qual indicador, mas só para explicar isso. Se tem algum indicador ali, significa que o INSS vai pedir alguma prova relativa àquele período trabalhado. Então, não é porque está no INSS, no CNIS, o nome da empresa, onde a pessoa trabalhou, por exemplo, que significa que o INSS vai reconhecer 100% aquilo lá. Se não tiver indicador, é um indicativo de que ele vai validar de uma melhor forma, mas na lateral é muito comum em alguns vínculos terem indicadores, e aí significa que vai precisar de algum outro tipo de prova para aquele período com indicador do INSS. Que coisa extremamente complexo. Isso aí dá um trabalho danado para a pessoa que não tem todas essas confirmações, hein, doutora? Sim, o trabalho que ela vai ter é de procurar a documentação para provar que ela trabalhou. Por isso que eu gosto de fazer no passo a passo. Primeiro vejo na carteira todas as páginas que comprovam aquele vínculo. Depois eu vou para o extrato analítico. Se no extrato analítico resolver, vai na empresa. E aí as outras formas também de conseguir. É que o segurado sozinho, ele não vai saber qual documento ele vai provar. Então ele às vezes acha que só porque ele trabalhou e consta ali, já vai ser considerado. E nem sempre é assim. E uma outra coisa também muito comum é, às vezes, a pessoa ter dois NITs
2, 3 NITs. Então, ela tem recolhimentos em números diferentes no INSS. E aí precisa unificar isso. Às vezes isso acontece quando a pessoa abre uma empresa, aí ela tinha um NIT e depois começou a recolher num outro. E aquilo não está dentro do sistema. Aí precisa corrigir o CNIS para ficar tudo certo, todas as contribuições da pessoa, todas no mesmo número. São diversas possibilidades, mas tem como provar sim, e é só uma questão de ir olhando caso a caso e conduzindo cada prova. Por isso que eu digo que eu digo sempre assim, e para quem me pergunta, né, nada melhor do que você ter, né, um profissional, uma profissional ao seu lado na hora de fazer toda essa pesquisa, que é algo complexo, mas alguns detalhes podem produzir um grande benefício para esse segurado, né, doutor? Com certeza, porque ele pode adquirir uma aposentadoria ou ter deferida ou indeferida de acordo com uma documentação, que muitas vezes ele nem sabe que ele precisa buscar aquela documentação. Perfeito. Tá bom. Doutor, impressionante. Acho que nós vamos ter que nos dedicar aqui alguns anos para esclarecer tudo o que acontece nessa área de previdência, bastante complexa, mas a senhora sabe traduzir isso em miúdos, né, para quem nos ouve, para quem nos vê, quem nos assiste aqui na Rede SIC. Mais uma vez eu queria lhe agradecer muitíssimo aí para a gente se preparar para a próxima semana, doutora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, desejar para todo mundo uma ótima terça-feira e o que eu gosto sempre de falar, que todo mundo fique com Deus. É isso aí, a todos nós. Muito obrigado. Amém. Amém. Muito bem, a doutora Fernanda Miniti participando conosco aqui do Farol de Limeira, finalzinho do programa. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira agora, conexão com Cláudio Bontorim, ontem também.